Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber na hora de barrear uma parede de pau a pique. E para facilitar, eu dividi esse processo de barrear uma parede de pau a pique em 5 etapas importantes. E eu tenho certeza que se você seguir essas 5 etapas que eu vou falar aqui, você vai conseguir barrear sua parede aí sem dificuldade nenhuma. E pode ficar tranquilo que eu não vou ficar só na falaiada aqui. Além de falar, eu vou mostrar na prática como que se realiza cada etapa que eu falar, fazendo essa parede que já está pronta atrás de mim aqui. Mas antes da gente ir para cada etapa, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito ainda, que já se inscreva no canal, ative as notificações para continuar acompanhando nosso trabalho. Eu vou postar muito vídeo bacana aqui sobre bioconstrução, o passo a passo direitinho de várias técnicas de construção com elementos mais naturais, mais ecológicos e mais econômicos também. E se você gostar dos nossos vídeos, já deixa sua curtida aí, isso vai ajudar bastante para fazer com que nossos vídeos alcancem mais pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo também. Vamos deixar de enrolação e vamos para o passo a passo para barrear uma parede de pau a pique. O primeiro passo, que até mesmo antes de fazer qualquer processo de barrear a parede, é a gente fazer toda a parte elétrica e hidráulica que tiver previsto de ficar embutido na parede. Esse processo é muito importante e vai facilitar muito o seu trabalho. Porque a parede de pau a pique, como ela tem madeira dentro da parede, e essa madeira vai te atrapalhar muito se você deixar para fazer isso depois. Por exemplo, cortar a parede depois para passar canduíte de elétrica, cano de hidráulica, você vai ter muita dificuldade por causa dessa madeira. Então esse passo é muito importante, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente fez nessa parede aqui. Já coloquei as caixinhas, estão amarradas aqui, já estão tudo firme na posição. O canduíte está passando por trás. Nessa parede aqui eu estou colocando 2 caixinhas de tomada, que vai ter geladeira, pode ser que tenha mais algum eletrodoméstico aqui. Saí com o canduíte pela mão francesa aqui, ó. Saí com ele na parte de trás da mão francesa. E essa parte aqui, quando eu for fazer essa parede do canto, eu já vou embutir nesse canduíte até ele sair lá em cima no telhado, que é da onde que vai vir a energia, né? Então depois de fazer toda a elétrica e hidráulica da parede, a gente vai para o segundo passo, que talvez esse seja o passo que todo mundo tenha maior dificuldade. Pelo menos é a dúvida mais frequente que chega para mim, que é escolher a terra. Então a segunda etapa para barrear a parede é você escolher a terra que você vai usar. Essa é uma etapa que, apesar de ter muitas dúvidas, é uma etapa bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui que com técnicas simples você já consegue identificar a qualidade da sua terra e usar ela para barrear a parede de pau a pique. Até porque a parede de pau a pique é uma técnica que ela não exige muito da qualidade da terra. Normalmente quase todos os tipos de terra dá para você fazer essa etapa de preenchimento da parede de pau a pique. Eu não vou aprofundar muito aqui nesse vídeo na questão dos testes que a gente faz com a terra, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e não é o objetivo principal nosso desse vídeo aqui. Mas se você tem interesse em aprender mais sobre testes de terra, para a gente poder descobrir qual que é a qualidade da sua terra e poder trabalhar na mistura ideal de acordo com a técnica que você vai usar de construção com terra, deixa aqui no comentário, porque se tiver muita gente querendo, eu vou fazer um vídeo específico só com todos os testes que a gente faz com a terra, até descobrir a qualidade e a mistura ideal que a gente precisa fazer de acordo com a técnica de construção com terra que a gente for usar. Agora, só para a gente já começar a entender um pouco sobre a terra é composta por 3 elementos básicos, que é a argila, o silt e a areia. E ela é classificada de acordo com a quantidade de cada elemento que ela tem. Por exemplo, uma terra que tem muita argila é considerada uma terra argilosa, que tem muita areia arenosa e muito silt, siltosa. E normalmente, em um mesmo terreno, você consegue identificar várias qualidades de terra. Eu vou mostrar para vocês aqui na sequência que só aqui no meu terreno, perto onde a gente está trabalhando aqui, eu já consegui coletar 2 qualidades de terra diferentes. E vou mostrar também na prática um teste simples que a gente faz para poder identificar se sua terra é uma terra mais argilosa ou mais arenosa, por exemplo. Para construir, a gente precisa de terras que tenham argila, porque a argila é o que dá a liga, dá a cola na nossa mistura. É considerado o agente aglomerante da nossa mistura, que é, por exemplo, o mesmo papel que o cimento tem no argamassa que você faz com areia e cimento. Porém, a argila, ela tem uma característica que quando você umedece ela expande. E quando ela seca, ela trinca. E isso não é legal para a gente, dependendo da técnica que nós vamos usar, da gente fazer a técnica, por exemplo, um tijolo de adobe e o tijolo rachar.
Então, para isso, a gente precisa de corrigir as terras que são muito argilosas, acrescentando nela algum agregado, por exemplo, a areia ou fibra, ou até os dois, colocar areia e fibra para diminuir o teor de argila da terra e ela trincar menos na hora de trabalhar com ela. Eu vou mostrar para vocês agora as duas qualidades de terra que eu tenho aqui, vou fazer os testes e logo na sequência a gente vem com o terceiro passo para barrear a parede de pau a pique. Aqui tá as duas terras que a gente tem, ó. Já estão separadas aqui. Tem essa terra que ela é um pouco mais amarela. Normalmente a terra, quando é mais amarelada, mais avermelhada, já é uma característica de terras mais argilosas. E essa terra aqui do lado, que é uma terra que eu tenho, que é uma terra mais na superfície do terreno aqui, que é uma terra bem arenosa. Então só que em volta eu já consegui esses dois tipos de terra aqui. A gente vai trabalhar para barrear a parede, principalmente com essa terra mais amarelada aqui, que é a terra mais argilosa, e ela vai ser a base da mistura de todas as técnicas que a gente usar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o teste simples que a gente pode fazer. Vou fazer com essas duas terras, para vocês conseguirem identificar a diferença dessa terra que é argilosa com essa terra que é arenosa. Bora fazer esse teste. O teste que nós vamos fazer é um teste bem simples, que é o teste de sujar as mãos. Vou pegar uma porção da terra, igual vocês estão vendo eu fazer aí, vou molhar essa terra e vou esfregar ela bastante na mão até sujar bastante as mãos. Depois eu vou enfiar as mãos na água e tirar. Se minha mão continuar suja, eu vou esfregar as mãos de novo, tornar a enfiar na água e tirar. E vou repetir esse processo quantas vezes for preciso até minha mão sair completamente limpa da água. Quanto mais vezes eu precisar fazer isso, quer dizer que minha terra é mais argilosa. Vocês viram aí que com essa terra que eu fiz primeiro, eu precisei repetir esse processo 4 vezes. Então quer dizer que minha terra já tem uma quantidade considerável de argila. Agora vocês vão ver aí eu fazendo com a terra arenosa, vocês vão reparar que eu precisei repetir esse processo só uma vez e minha mão já saiu completamente limpa. Então isso quer dizer que minha terra tem pouca argila e provavelmente é uma terra mais arenosa. Então com esse teste eu já consigo qualificar a terra em argilosa ou arenosa. Eu não consigo quantificar a quantidade de areia e argila que tem na terra. Mas para fazer o pau a pique aqui eu não preciso disso. Só de eu saber que a terra tem argila já é o suficiente para mim saber que ela vai funcionar na hora de eu fazer a parede. Agora vamos dar sequência. A gente já testou e selecionou a terra que a gente vai usar. Então agora a gente vai para o terceiro passo, que é selecionar a fibra que eu vou usar para misturar com a terra para ela poder trincar menos. Como que tem que ser essa fibra? Ela tem que ser uma fibra resistente e flexível. Normalmente a gente usa fibra vegetal. Existem diversas fibras que a gente pode usar. Normalmente a gente usa a fibra que a gente tem mais disponível ou no seu terreno ou na sua região. Tem região que o pessoal tem fibra de coco à vontade. Então eles vão trabalhar lá com a fibra de coco, que é uma excelente fibra por sinal. Agora aqui na minha região a gente já não tem fibra de coco. A gente tem folha de bambu e capim braquiária. As duas são muito boas. Aqui na nossa parede eu usei, uma parte eu fiz com folha de bambu e outra parte eu fiz com capim braquiária. O capim braquiária a gente tem até mais disponível e é até melhor que a folha de bambu. Porém, o capim ele tem uma fibra muito grande. E a gente não pode trabalhar com a fibra grande desse jeito, que fica muito ruim, dificulta muito o trabalho. Então a gente precisa picar essa fibra, mais ou menos aí de uns 10 centímetros, é um tamanho bom, para a gente poder misturar na terra e usar ela. Vocês vão ver aí que eu uso a roçadeira para picar a braquiária. Isso já adianta muito o processo. Mas se você não tiver a roçadeira, você pode pegar e picar com um facão mesmo. Funciona também, mas dá um pouco mais de trabalho. Agora que a gente já tem a terra, tem a fibra, a gente vai para o quarto passo, que é preparar a mistura. Como que a gente faz para preparar essa mistura? Para preparar o barro, eu uso a betoneira para poder adiantar o processo. Mas se você não tiver a betoneira aí, não precisa se preocupar, você pode fazer o processo todo manual, amassando o barro todo no pé mesmo. Eu vou deixar a imagem aí da gente preparando o barro e vou explicando em cima das imagens. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: a terra, como ela tem muita argila, ela costuma agarrar muito na betoneira. Você prepara a massa na betoneira, na hora que você vai descarregar, a massa fica toda agarrada dentro dela. Então, para evitar isso, a gente precisa seguir uma ordem de colocar os ingredientes. Primeiro, você põe a água toda que você vai usar dentro da betoneira, põe a betoneira para funcionar e depois, se for usar areia, você joga areia, se não, você joga a terra direto. Aí você vai jogando a terra até dar o ponto que você precisa. Assim que deu o ponto, você descarrega a betoneira. Você não pode deixar ela muito tempo batendo com a terra dentro. Quanto mais bater,
mais a terra vai agarrar dentro dela. E a fibra a gente não coloca na betoneira também, porque ela costuma agarrar muito nas pás de mistura da betoneira e acabar desperdiçando muita fibra. Então a fibra a gente vai colocar só depois que descarregar a massa. Outro ponto importante é que a betoneira, ela não amassa o barro, ela só mistura. Vocês vão ver aí que depois de descarregar o barro no chão, dá para ver que tem muito torrão inteiro no barro ainda. Isso quer dizer que o barro não está amassado o suficiente. Mesmo preparando a mistura na betoneira, depois a gente tem que dar o ponto e amassar ela no pé. E é nesse momento que a gente vai acrescentar a fibra na mistura. Depois do barro preparado, a gente vai testar se ficou com um ponto bom. Como que a gente testa? Vocês vão ver aí que eu pego uma porção da terra e seguro ela pendurada com as mãos. Se essa porção manter intacta, ficar firme, quer dizer que o barro está no ponto bom e numa quantidade de fibra boa. Se essa porção arrebentar, não conseguir segurar, quer dizer que ou o barro está muito úmido, que ele não está se sustentando, ou está com pouca fibra. Então a gente vai trabalhar para poder corrigir isso até dar o ponto que a gente precisa. Na hora que você estiver fazendo isso na prática, você mesmo vai conseguir identificar qual que é o ponto bom que você acha melhor de trabalhar com barro. Se o barro estiver muito úmido, você vai ver que ele vai começar a soltar da parede, não vai sustentar. Se ele tiver com muita fibra, você também vai observar que ele fica muito difícil de trabalhar. Se o barro estiver muito seco, você vê que ele fica muito duro, fica difícil de trabalhar também. Então você vai se adequando e descobrindo qual que é o ponto ideal que você gosta de trabalhar. Então agora que a gente está com o barro pronto, a gente vai para o quinto passo, talvez o mais importante, que é barrear a parede. Tradicionalmente, o pessoal barreava as paredes de dupla. Ficava uma pessoa de um lado, a outra do outro lado, as duas iam barreando a parede junto e já levando ela pronta. Isso facilita bastante para na hora que você colocar o barro, ele não cair do outro lado, porque tem uma pessoa do outro lado segurando. E muita gente acha que essa é a única forma de fazer, que não tem como fazer sozinho. Mas eu vou mostrar para vocês que eu barrei essa parede toda sozinho, não tive dificuldade nenhuma e vou mostrar qual foi o processo que eu fiz. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui da questão de barrear a parede e hora nenhuma eu falei da questão do engradamento da parede, porque já tem um vídeo aqui no nosso canal com passo a passo direitinho como que você faz o engradamento de uma parede pau a pique. Eu mostrei na prática como que a gente fez o engradamento dessa parede aqui. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, depois vocês dão uma passada lá para poder acompanhar todo o processo que a gente fez até chegar no ponto de barrear a parede. Outra coisa que a gente precisa saber é que existe dois jeitos de barrear a parede. O primeiro jeito é você preencher a parede, deixando o barro nivelado com as ripas do engradamento da parede. É o método que eu uso, porque eu acho que facilita muito o acabamento depois. O segundo método é você barrear a parede mais grossa, tampando todo o engradamento da parede, inclusive as ripas. Esse método é melhor porque a sua parede fica mais grossa. Quanto maior a espessura da parede de terra, mais conforto térmico você vai ter dentro da sua construção. Porém, quando você barreia a parede por cima das ripas, esse barro que fica em cima da ripa fica com a camada mais fina, seca primeiro e costuma descolar e cair. Então isso vai dificultar um pouco o seu processo na hora de dar o acabamento. Mas os dois jeitos dão certo e você vai identificar aí qual que é a melhor forma e qual que vai ser mais prático para você fazer. Eu vou mostrar para vocês agora o processo de eu barreando a parede. Vocês continuam acompanhando a gente aí, porque ao longo do processo eu vou parar para mostrar alguns detalhes que a gente precisa de observar e fazer na hora de barrear a parede. Depois que eu terminar de barrear, vocês não saem daí ainda também não, porque eu vou mostrar como que ficou a parede seca, as trincas que desenvolveram na parede e vou fazer uma avaliação com vocês se o barro que a gente usou foi uma mistura ideal ou se eu poderia melhorar a mistura do barro para a parede trincar menos. Vamos iniciar o processo de barrear a parede então. Então, pessoal, que é o seguinte, então eu já vou barreando a parede, levando o barro mais ou menos no nível das ripas. Depois eu pego um pedaço de régua e vou passando, pegando na ripa de cima e na ripa de baixo aqui, ó. E vou tirando o excesso de barro. Então vou nivelando o barro com a ripa. Vamos ver que a ripa ficou até à vista aqui, ó.
Pessoal, vou mostrar a parede de bambu a pique. Nela, a gente fez duas misturas. A gente começou com a mistura usando folha de bambu como palha e uma quantidade um pouco menor. Vou mostrar para vocês que até a trinca na parede foi diferente na primeira mistura que a gente fez com a segunda mistura que a gente fez. Essa daqui é a primeira mistura. Vocês vão ver que ela trincou bem aonde que tem o bambu na vertical dentro da parede aqui, mas o bloco da parede, que é essa parte aqui, trincou muito pouco. Isso daqui é bom, isso aqui mostra que a nossa proporção de argila e areia na nossa mistura está até boa. Agora, como ela trincou muito aqui, o barro contraiu muito, trincou muito aqui aonde que tem o bambu por dentro. Isso é comum porque esse pedacinho de terra que fica em cima do bambu é bem mais fino do que o resto do bloco da terra aqui. Então ele seca primeiro e acaba trincando muito aqui. Para reduzir essas trincas tem que colocar mais palha, para na hora que o barro contrair, a palha segurar essa tensão que tem aqui e trincar menos. Por isso que eu coloquei mais palha, para não dar essas trincas grande igual deu em cima dos bambu aqui. Tem lugar, por exemplo, aqui, ó, que o barro contraiu tanto que descolou do bambu. Então eu modifiquei o barro colocando mais palha e colocando outro tipo de palha, que foi a braquiária, que ela é mais resistente que a folha de bambu, para tentar diminuir essa trinca. E acabou dando certo, ó. Vou mostrar para vocês que agora, na parte de cima aqui, ó, então essa parte aqui, por exemplo, já foi com a mistura nova. Então vocês vão ver que aqui, ó, aonde que está o bambu subindo aqui, já trincou bem menos. Mas no bloco da parede já deu umas trincas maior. O que que isso quer dizer? Que a palha foi o suficiente, segurou a tensão para o barro não trincar em cima do bambu, e essa tensão, por causa das fibras, espalhou na parede. Então acabou criando fissuras menores ao longo da parede toda, mas não deu as trincas maior em cima do bambu. Então aqui em cima do bambu o barro ficou bem resistente, não corre o risco dele descolar e cair igual aconteceu aqui embaixo.